Olá, tudo bom? Eu sou Diana Mandelé, professora de Sociologia da Educação da UERJ e hoje eu vou falar com vocês sobre o fenômeno da repetência no Brasil. É um dos nossos maiores problemas da educação brasileira. Eu vou falar sobre esse assunto em três dimensões. Primeiro, eu vou falar sobre a repetência como recurso pedagógico. Depois eu vou falar sobre a repetência na sua dimensão histórica do Brasil. E finalmente vou apresentar uma análise sociológica sobre esse fenômeno. Para começar, eu preciso dizer para vocês que não é em todo lugar que a gente reprova alunos no mundo, né? Tem países que não tem reprovação. Por exemplo, o Japão, a Noruega e a Coreia. Na Inglaterra também não tem nenhum tipo de reprovação. Tem outros países que fazem a reprovação de diversas maneiras, por exemplo, determinando uma porcentagem, como Hong Kong, 3%, ou delimitando a série em que pode ser reprovado o aluno, como no Chile, na 5ª série, e assim vai, vários exemplos desse tipo. E finalmente, tem os países que permitem a retenção em qualquer ano, como o Brasil, o Líbano, a Alemanha, a França, etc. Os estudos sobre repetência no mundo afora começaram em 1911. Tinha uma comparação antes do aluno e depois do aluno ser reprovado. E eles percebiam algum tipo de melhora. Mas essas pesquisas não tinham... o controle das variáveis era muito ruim. A partir de 1989, passou a haver pesquisas quase experimentais sobre o assunto, isto é, eles comparavam dois grupos muito semelhantes, alunos com QIs equivalentes, níveis socioeconômicos equivalentes, gênero, cor e por aí vai, e comparavam um grupo que tinha sofrido a reprovação e um grupo que não tinha tido reprovação. O que se percebe? Que no primeiro momento, quem foi reprovado tem um ganho, mas esse ganho ele vai se diluindo ao longo dos anos, e isso é o que mostrou a pesquisa do Erickson Viana, de 2013, quando ele estudou isso no Brasil, no projeto GERES, que foi um estudo longitudinal que aplicou uma prova no início do primeiro ano, no final do primeiro ano, uma prova no segundo, no terceiro e no quarto ano. Aí ele pôde comparar o que aconteceu com os alunos que foram reprovados, que tiveram o mesmo desempenho escolar, com os alunos que não foram reprovados, fazendo um sistema de pareamento. Um livro que ele abordou esse assunto do início ao fim é esse do Marcel Carré, chamado Podemos Lutar contra o Insucesso Escolar? Não é esse. Desculpa, eu errei. Não, é esse mesmo. É esse, Podemos Lutar contra o Insucesso Escolar. O que ele mostrou no estudo dele? Ele mostrou o seguinte: primeiro que essa cultura da repetência, né, que se repete em outros países, mas muito fortemente no Brasil, o que ela faz? Ela faz que os exames sejam centrados em algo que é possível mensurar rapidamente. Então, por exemplo, numa prova de português, o professor vai preferir saber se você sabe ou não a questão de um adjunto adnominal. Vai querer saber se você sabe os verbos irregulares. Vai saber se você sabe colocar uma crase ou não. Ele não vai ser porque aí é fácil de saber se você errou ou não, né? É o diferente de uma construção de texto, que é uma coisa menos precisa na nota que você pode dar. A segunda coisa que ele percebeu com os estudos sobre a reprovação nesses países é que onde há reprovação, o professor tende a dar as notas mais dispersas, quer dizer, a nota entre o que tirou a pior nota e a melhor nota, ela se alonga, né, no espectro das notas, digamos assim. Diferentemente, e aí quando você compara o mesmo assunto sendo medido por outra instância sem ser o professor, o que acontece? As notas ficam muito mais próximas. E isso cria um efeito póstumos, porque você está sempre, quando a gente vai corrigir uma prova, um trabalho, é muito comum que os professores muito mais
do que prestar atenção no gabarito, as pessoas prestam atenção em quem fez a melhor prova e quem fez a pior prova. E aí faz uma curva normal, junta uns 25% com as piores notas, uns 25% nas melhores notas e uns 50%, claro que isso não é exato, mas uma curva normal assim, em que tem um rendimento mediano. Acontece que quando você faz esse tipo de prática, você está sempre forçando um grupo a ser reprovado, concorda? Porque se você sempre está empurrando um grupo para ter as piores notas, você está sempre tentando reprovar alguém. E mais, você ainda corre risco de, por exemplo, eu entro numa turma que é muito forte em termos de desempenho, a chance de eu ir para os que têm o pior desempenho é enorme, e logo a chance de eu ser reprovada aumenta barbaramente. Agora, se eu for numa turma mediana e eu tô lá no meio, eu tenho mais chance de não ser reprovada. Então não é uma questão de aprendizado ou não, é uma questão de grupo onde você tá. Depois, uma outra coisa que é importante ser notada é que as razões da reprovação normalmente são pouco claras. A gente não... Quem é reprovado dificilmente vai te dizer, olha, matriz e matemática foi algo que eu não dominei e aí eu fui reprovado. Ah não, eu fui reprovado em história, a Revolução Francesa foi uma coisa que não entrou na minha cabeça. Ah não, eu fui reprovado em geografia. Enfim, as pessoas não falam isso. Porque os alunos vão dizer que eles foram reprovados por meio ponto, um ponto, meio ponto. O que isso significa em termos de aprendizagem? Né? Como é que você vai dizer o que de fato a pessoa aprendeu ou não aprendeu? Depois, a reprovação, quando ela existe, ela precisa acontecer. Ela precisa ser uma ameaça real, porque senão ela não vale como expediente pedagógico. O medo de ser reprovado é uma coisa que precisa acontecer. O que novamente mostra que talvez várias reprovações não sejam devidas. Elas apenas precisam acontecer para a ameaça ser real. E, finalmente, aquilo que eu falei para vocês, que as próprias pesquisas mostram, é que os professores que reprovam e têm de novo seus alunos, de novo ficam com esses alunos que foram retidos, eles percebem uma pequena melhora. Mas como eles não acompanham o resto da escolaridade dos alunos, eles não percebem que essa melhora se dissolve. A reprovação, além do mais, tem efeitos muito perversos, né? Primeiro, ela aumenta a probabilidade enormemente do abandono ou da evasão, né? Dos alunos abandonarem a escola ou evadirem do sistema escolar. A reprovação baixa absurdamente a autoestima do aluno. Ele muitas vezes, durante anos, ele ainda lembra que foi reprovado, que ele se considerando menos inteligente, por aí vai. Depois um desperdício de verba pública gigantesco. Num texto que eu estava lendo da OCDE, ela estava dizendo que em torno de 5 a 10% do que se gasta na educação, você gasta com a reprovação. Então imagina se a gente pudesse usar esses recursos em outras coisas, né? E finalmente, finalmente não. A gente reprovar muito não melhora o desempenho. Isso é muito sério. O Brasil, quando vai na prova do PISA, que é essa prova que analisa alunos de 15 anos, e tem vários países que participam, a gente não consegue observar nesses dados uma correlação entre países que reprovam e um bom resultado acadêmico. Tem países que reprovam, não tanto quanto o Brasil, que tem um bom resultado acadêmico, tem países que não reprovam e que tem um ótimo resultado acadêmico. Então não tem uma correlação entre reprovar e qualidade de ensino. E finalmente a reprovação, ela ajuda na desigualdade social, mas sobre isso eu vou falar na hora da análise sociológica. Então a gente pode concluir razoavelmente que a repetência não é um recurso eficaz, né? Não é um recurso eficaz, como eu falei para vocês. Ela não ajuda no desempenho e no Brasil ela é muito forte. Nessa pesquisa do PISA que eu estava lendo, que falou exatamente sobre a questão da reprovação, na amostra brasileira desses alunos de 15 anos, 40% dos alunos tinham passado pela experiência da retenção escolar. É muita gente. Você imaginar que a cada 10 alunos, 4 ficaram reprovados em algum momento da vida deles, mais de uma vez na vida deles, é um resultado muito ruim da nossa educação. Agora eu vou falar sobre a parte histórica. E a parte histórica é interessante porque vocês vão ver que a reprovação ela foi se constituindo uma questão.
né? A previsão da repetição, da retenção é antiga, já desde a Companhia de Jesus, em 1599, no século XVI, já tinha a previsão da reprovação, que estava escrita no Ratio Studiorum, que era a legislação, digamos assim, sobre a reprovação. O interessante é que no Ratio Studiorum diziam que ela poderia ocorrer, mas que ela não devia ser registrada na pauta, né, dos alunos. E a gente vai ver que esse fenômeno no Brasil continua acontecendo, do pouco registro, ou do registro pouco claro em relação a isso. A reprovação, ela só começou a acontecer quando a escola foi se estruturando. E a escola se estruturou tem uns 100 anos, mais ou menos. Até a ideia do ensino simultâneo no Brasil no século XIX, aí que começa um pouco, né, a ideia da reprovação ficar mais clara. O que era o estudo simultâneo? Era isso, um professor, uma turma de alunos que tinha um período e depois havia uma avaliação. Mas isso tudo demorou. Por exemplo, o calendário escolar, do jeito que a gente conhece, só foi se ficar mais firme em 1920. A gente também vê que o tratamento da educação no Brasil demorou a ser levado a sério. Só em 1930, por exemplo, que houve a criação do Ministério da Educação, quando houve, no Getúlio Vargas, houve o ministro Francisco Campos. Quando se pensava também numa melhora escolar, as pessoas não pensavam em ensinar mais os alunos, métodos de ensinar mais os alunos. O que eles pensavam? Eles pensavam que uma das coisas mais importantes, primeiro, era criar turmas homogêneas. Então, para isso, eles usavam os testes ABC do Binet, um francês, que era para fazer as turmas mais parecidas em termos acadêmicos, né? Depois, eles pensaram tentar ao máximo padronizar essa estrutura escolar, ampliando as vagas, e uma das características maiores era justamente acreditarem que no Brasil as famílias davam pouca importância aos estudos. E aí então houve uma enorme campanha para o convencimento da importância da educação no Brasil. O trabalho da Natália de Lacerda Gil mostra bem essa percepção da repetência, como ela foi se formando. Ela foi se formando a partir do momento que começaram a fazer perguntas sobre a educação brasileira. Um dos marcos disso foi, em 1937, a criação do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Quando eles começaram a ter esses dados do INEP, eles começaram a trazer dados, mas os dados em si não falam. A gente precisa perguntar para os dados falarem, a gente precisa analisar os dados para eles dizerem alguma coisa. E o Teixeira de Freitas, que depois foi um dos criadores do IBGE, ele foi analisando os dados da educação brasileira e percebeu que o nosso problema não era bem uma expansão do ensino ou a evasão. O nosso maior problema era a qualidade. Por quê? Porque a cada 10 alunos que entravam na escola, apenas 3 conseguiam se formar nos 4 anos iniciais que a escola demandava. Não era nem a educação básica como a gente conhece isso um dia. A escolaridade naquela época obrigatória era de 3, depois 4 anos. O que ele via? Ele via que havia um erro sistemático na matrícula dos repetentes, porque eles eram inscritos como alunos novos. O que ele mostrou? Mostrou em 1946 que havia uma subseriação das séries. Então, por exemplo, o primeiro ano dentro do primeiro ano tinha o primeiro ano 1, 2 e 3. Então, vocês podem ver que já no primeiro ano já havia uma previsão de reprovação. Depois tinha uma outra coisa que acontecia. Os alunos que os professores iam vendo que o rendimento não era adequado, o que eles faziam? Eles falavam para os alunos abandonarem a escola. E aí eles não participavam da avaliação e refaziam no ano seguinte, né? Então, e outro problema que a gente tinha, né, é que o Brasil era extremamente rural, né? Ele foi deixando de ser rural ao longo dos anos, mas o ensino rural sempre foi um problema.
Com esse erro todo, parecia que a evasão da escola era enorme, que as crianças simplesmente iam embora da escola e que a repetência era desse tamaninho. Então também criou-se uma ideia que a camada popular não dava tanta importância para os estudos. Só que os estudos do Teixeira de Freitas não foram levados a sério ou não foram compreendidos. Se um dia vocês tiverem interesse em ler o texto do Teixeira de Freitas, vocês vão ver que ele é bem confuso. E o próprio Ruben Klein, que é um dos estudiosos da educação brasileira de forma quantitativa, em termos estatísticos, ele considerou que ou Lourenço Filho, que era o ministro, não achou isso importante ou não entendeu o que o Teixeira de Freitas estava falando. E o fato é que essa situação perdurou ao longo dos anos, né? A gente está falando de 1946. O problema da repetência só foi começado a ser trazido à tona de novo em 1975, quando um pesquisador da Unesco, Ernest Schiffelbein, fez um artigo chamado A Repetência, um problema ignorado na educação latino-americana. Né? Então ele percebeu que isso não era só um fenômeno brasileiro, era um fenômeno que atingia a América Latina como um todo. O Chile e a Venezuela já estavam corrigindo, mas o Brasil não. 1975. Em 1985, 10 anos depois, o Cláudio Moura Castro e o Felipe Fletcher fizeram um novo estudo sobre a questão da evasão e da repetência no Brasil. Só que ao invés de pegar os dados do censo escolar, eles pegaram os dados da PNAD. A PNAD é a Pesquisa Nacional a Domicílio. Né? E aí pegaram os dados dessa amostra, que é uma pesquisa seríssima no Brasil, que acontece de 3 meses em 3 meses, eu já não lembro mais a periodicidade, e com esses dados criaram o modelo do Profluxo. No modelo do Profluxo ficou claro a questão de que o nosso maior problema não era a evasão de jeito nenhum, e sim a repetência, porque os alunos entravam na escola, reprovavam, aí entravam de novo como alunos novos, reprovavam, enfim, eram reprovados várias vezes. E eu não sei vocês, mas se alguém me reprova 3 vezes sobre um assunto, eu considero que eu não sou capaz naquele assunto e passo adiante. E era provavelmente o que acontecia com um monte de brasileiro. Em 1991, o Costa Ribeiro escreve um artigo seminal, fundamental, chamado A Pedagogia da Repetência, que mostra que a repetência é uma praxe pedagógica, né? Que a gente usava a beça, com os dados. Por conta dessa descoberta, até os dados do censo escolar foram modificados. Criaram-se 2 taxas para não ter esse problema de confusão dos dados. Eles criaram 2 taxas, uma de rendimento, na qual você observa o que acontece em um ano de estudo. Ao final do ano você percebe se o aluno foi aprovado, reprovado ou abandonou aquele ano escolar. E a segunda categoria de dados seria a taxa do fluxo escolar, que veria o que aconteceu no ano T+1, que eles chamam, né? Então, pega os dados, por exemplo, de 2020 e olha em relação a 2019 e vê se um aluno que foi aprovado, de fato passou para o ano seguinte, né, para a série seguinte, ou se o aluno aprovado foi reprovado, né, porque isso acontece no Brasil, ou se ele simplesmente abandonou no ano anterior e não se inscreveu de novo na escola. Inicialmente, o Costa Ribeiro dá uma explicação histórica para isso. Ele diz, olha, para começar a educação jesuítica, como eu falei para vocês, que já achava razoável reprovar. Depois, a nossa colonização, que foi portuguesa, que não foi tão contaminada pelas revoluções liberais que propunham uma universalização da educação. E, além do mais, no Brasil, inicialmente, né, nos muitos anos da gente, só vai mudar isso na no virada do século, o que acontecia? A gente não precisava de uma população escolarizada, a gente era uma plantation, como falam nos Estados Unidos, né? A gente vivia de commodities, de cana-de-açúcar, café, minério, então não tinha necessidade de uma população escolarizada, também não tinha um projeto de nação, o que a gente, né, durante a colonização e etc, não tinha um projeto, o que o Brasil quer ser, né?
Era uma sociedade patrimonialista também, é outro argumento que ele usa, isto é, a gente vê a coisa pública como privada, né? A gente percebe isso até hoje, quantos e quantos políticos, né, e pessoas em geral que consideram que se é público, pode ser meu. A gente vê isso em várias maneiras. Por exemplo, até o dono do restaurante que põe cadeira em cima da calçada quando ele não pode fazer esse tipo de coisa. A gente tinha um modelo de elite que achava que a educação era uma questão de adorno, muito mais do que uma questão científica. Não tinha uma educação brasileira que propunha uma ciência brasileira. Não, a gente tinha uma educação como elite, como adorno, né, como enfeite. E essa hipótese do Costa Ribeiro, de ser pela nossa origem colonial, ela tem um reforço no estudo do Eisenman. O Eisenman fez um estudo bem interessante. Ele foi para a África, né? Ele pegou os dados da África e comparou os países que foram colonizados pela França com os países que foram colonizados pela Inglaterra. E o que ele percebeu? Que nos países que foram colonizados pela França, e a França reprova até hoje seus alunos, havia muito mais repetência do que nos países em que os alunos foram colonizados pela Inglaterra. Então essa ideia da histórica faz sentido. Mas a gente pode fazer, a terceira coisa que eu vou falar para vocês hoje é sobre uma explicação sociológica para o fenômeno. O Costa Ribeiro também faz uma explicação sociológica. Ele diz, fazendo uma explicação funcionalista em termos sociológicos, é dizer que tudo que acontece na nossa sociedade tem uma razão para acontecer daquela maneira. Então a reprovação no Brasil teria uma função, né, na estrutura da nossa sociedade. Para começar, a reprovação é ótima, você transfere totalmente a responsabilidade para o aluno. Se alguém não aprendeu, foi o aluno, né? Ensina também uma tremenda submissão e conformismo, porque se toda hora é reprovado, você vai se convencendo cada vez mais que você não tem nenhum poder, né? Depois os professores... não, aí é outra coisa. Essa ideia, essa explicação funcionalista que o Costa Ribeiro deu, ela foi mostrada, não comprovada, porque uma só pesquisa não tem que ter muito mais pesquisa para a gente afirmar alguma coisa, mas o estudo da Saerp da repetência nas escolas cariocas mostra bastante isso. O professor brasileiro, muitas vezes ele tem uma fala que ele só dá aula para quem está interessado. Essa ideia é muito complicada, né? Porque como é que você sabe se o aluno está interessado ou não? Se vocês já leram sobre Goffman, ele fala que a gente tem toda uma fachada que a gente quer manter. E os alunos brasileiros acreditam muito que o bom aluno é aquele que está entendendo tudo, né? Que não faz pergunta, que olha interessado para a cara do professor. Mas isso é muito difícil de você acreditar só pelo que você está vendo. Pelo menos eu, na minha experiência como professora, eu já tive alunos que pareciam que estavam super aprendendo a minha aula e na hora da avaliação eu vi que eles não estavam entendendo nada, como tinha alunos seríssimos que pareciam que estavam odiando a minha aula, que não estavam aprendendo nada e que tiveram uma excelente avaliação. Então essa ideia de que você olhar o seu aluno e você definir quem está interessado ou não é muito fraca, né? Mas ela mostrou isso, que tinha os professores que ela chamou de centro-periferia, né? Tem uns professores que dão aula só para um grupo e tem professores que dão aula para todo mundo. E esses professores normalmente têm o melhor rendimento, né? Outra hipótese do Costa Ribeiro foi que o fenômeno da repetência atingia a todos, não só apenas a quem tinha nível socioeconômico mais baixo. Vendo essa afirmação do Costa Ribeiro, eu fiz na minha tese de doutorado um estudo sobre isso. E foi muito interessante. Primeiro eu fiz uma comparação entre o Brasil com mais 3 países mais ou menos semelhantes. A Argentina, o México e a Colômbia, né? Porque não adianta a gente se comparar com a França, com a Suíça, esses países são muito diferentes da gente. Então, desses países, o que eu fiz? Será que os alunos da amostra mais ricos reprovavam tanto quanto os alunos da amostra mais pobres?
E aí o que eu percebia? Que na Argentina e no México, os alunos mais ricos reprovavam muito menos que os alunos mais pobres. Tinham muito menos chance de reprovar que os alunos mais pobres. Na Colômbia era um pouco mais e no Brasil era quase igual. O efeito de ser da camada alta ou da camada baixa não fazia diferença em termos de chance de estar reprovado. Aí eu peguei os dados do censo escolar, peguei as melhores escolas do Rio de Janeiro e eu vi que tinha uma certa tinha uma certa estrutura dessa reprovação, né? Nas escolas privadas não tem basicamente reprovação no primeiro segmento do ensino fundamental, sobe um pouquinho na 8ª série, 9º ano, né? E dá um pique no primeiro e no 2º ano do ensino médio. E aí o que eu via, né? Eu fui em 2 escolas e o que eu percebia? Eu percebi o seguinte, primeiro que tinha mesmo uma altíssima seletividade escolar. Numa das escolas, por exemplo, a cada 10 alunos que entravam, só 3 se formavam na escola. E não era uma escola muito comum, porque você pode dizer, as pessoas mudaram de escola por razões variadas. Não, é uma escola que é difícil o aluno sair da escola por motivo realmente absolutamente de mudança, né? Mas aí então, altamente seletividade era uma estrutura que levava a isso, né? Em um dos conselhos de classe, por exemplo, um responsável da coordenação perguntou para a orientadora escolar quantas turmas haveria no 2º ano. Ela foi e falou, normalmente tem 2. Né? Então ela já tinha um projeto de reprovação, ela já sabia que haveria uma reprovação com esse grupo, né? Que de 3, 4 turmas mudaria, uma turma seria eliminada. Eu mesma vivi isso, tudo bem, vocês podem dizer que eu sou muito velha, mas eu vivi isso na minha escola. Eu estudei na década de 80 e quando eu terminei a 8ª série o atual 9º ano, tinham 5 turmas. E quando eu me formei no ensino médio, o antigo científico, tinham 2 turmas. Então vocês podem imaginar a quantidade de aluno que foi reprovado. Se a gente tinha 5 vezes 3, 15, 150 alunos, só sobraram 60, né? 90 alunos foram eliminados rapidamente nesse esquema. Outra coisa que eu percebia, né, no meu estudo de doutorado é que a reprovação faz parte de uma distinção que a escola oferece. É tipo assim, só os fortes conseguem se formar na nossa escola. Isso é uma distinção. A pessoa fala, eu estudei na escola tal, que é muito forte, logo reprova muito. Então, pra gente, o sinônimo de qualidade, para uma escola demonstrar qualidade, ela precisa ter uma altíssima seletividade. Então, isso demonstra também parte do fenômeno da repetência, né? De como essa ideia é totalmente naturalizada na gente. Então, o que a gente vê é isso, né? Uma conclusão primeiro, que reprovar ou não é o que vai levar ao aumento da qualidade da educação. Claro que você ter 40% de uma amostra de alunos de 15 anos que foram reprovados, né? E vocês têm que pensar que esses 40% é menos do que a realidade porque quantos alunos chegam de fato ao ensino médio? Hoje em dia tem chegado mais alunos ao ensino médio, mas tem alunos que ficam pelo caminho no ensino fundamental, que nem participaram da amostra para computar essa amostra dos alunos de 15 anos. Então, os 40% devem ser uns 50%, no mínimo, né? Então, assim, discutia sobre a reprovação, se deve reprovar ou não. Eu tinha um professor que dizia, joga mais fumaça do que luz na discussão, né? O que a gente tem que melhorar é a qualidade da educação, a gente tem que formar mais pessoas, né? A gente tem que aprender a ensinar mais, até para os alunos não evadirem da escola. A segunda coisa que a gente tem que ter clara é que a repetência escolar é um dos mecanismos de construção de desigualdade social, né? Principalmente porque ela atinge muito mais fortemente os alunos de nível social mais baixo, como os alunos negros, né? Os alunos negros também têm mais chance de reprovar. E isso, o que acontece? Se eu sou da camada alta, né? Eu botei meu filho numa dessas escolas top, né? Uma top 10, né? E aí você vê, meu filho foi reprovado. O que eu vi primeiro é que os pais tiram o aluno antes da reprovação, né? Depois, o que a gente vê é que se eles forem reprovados, eles vão dar um jeito do aluno ser
terminar a educação básica. Não tem uma situação são raríssimos os casos em que o aluno de camada alta não termina a educação básica. Vai ser por supletivo, vai ser indo para uma escola mais fraca, ou sei lá, vão dar um jeito nisso. Muito diferente com os alunos da camada popular, que não tem todos esses expedientes para lutar contra o fracasso escolar. Depois, você discutia, né? Muitas vezes na reprovação, a gente vê os professores dizendo: esse aluno não deve passar de ano porque ele não merece passar de ano. E é uma discussão muito estranha a gente pensar que ele não merece. Primeira coisa, normalmente isso é um julgamento moral do aluno. É porque o aluno é preguiçoso, é porque o aluno é isso, aquilo. Não é efetivamente porque o professor diz: olha, ele não sabe, ele faltou tanto que ele não faz. Bom, faltou tanto nem precisa discutir, porque o aluno que falta muito pode ser reprovado, né? Mas outra questão dessa meritocracia não ter sentido na educação básica, porque o aluno, quando entra na escola, ele não entra na escola dizendo: eu tô afim de estudar. Não é isso que acontece com os alunos, eles são obrigados a estudar. Então, se eles são obrigados a estudar, a gente também tem a obrigação de ensinar eles. A gente não pode dizer: você é obrigado a estudar, mas eu vou mandar você embora da escola. Isso não faz o menor sentido, né? Por que essa repetência acaba aumentando a desigualdade escolar, social, né? Porque o nível de escolaridade que você tem na vida, principalmente no Brasil, ela influencia uma série de dimensões da sua vida. Você vai ter um emprego pior se você não tiver uma escolarização, você vai ter menos chance de casar bem se você não tiver uma boa escolarização, você vai ter uma série de problemas por causa disso. Então, o problema do desempenho escolar é que ele vai aumentando as desvantagens daquela pessoa. E isso é muito sério, né? Depois, a gente continua tendo problemas de coleta de dados no Brasil, né? Isso é uma coisa que é interessante. É uma cultura também de não levar a sério os dados do censo escolar. Como é que a gente vê isso? Primeiro, e isso não é só das escolas públicas, não. Por exemplo, nas escolas particulares, se você vem do interior e vem para uma escola desse tipo bem forte, muitas escolas vão dizer: olha, reprova aí um ano, porque você vem de uma escola mais fraca, vai ser pior para o seu aluno, para o seu filho, então que tal você reprovar o seu filho, né? Outra situação os alunos que reprovam nas escolas de prestígio e fazem acordo com a escola dizendo o seguinte: isso eu vi também na escola. Olha, seguinte, meu filho foi reprovado aqui, mas vamos combinar o seguinte: você aprova o meu filho e eu tiro ele da escola. Então você não vai ter mais ele como um problema na sua vida. A outra coisa que a gente vê no Brasil com o problema dos dados é justamente, por exemplo, num dia da prova da avaliação da Prova Brasil, muitos professores e diretores mandam os alunos mais fracos ficarem em casa para eles não serem avaliados. Depois, outro dado que eu vi participei de uma banca, eu observei é o seguinte: os alunos entram em março, mas os dados só são coletados em maio, né? Então, isso faz com que eles só deem o retrato da situação de maio, eles não dão o retrato da situação em março, né? Então, esse é um dos maiores problemas, né, da reprovação, do fenômeno da repetência. Ele piora a nossa qualidade educacional do país. É isso. Tem mais coisa para falar. Se vocês tiverem perguntas para fazer, façam aqui no YouTube ou façam na sala do AVA. E eu aguardo vocês com as perguntas. Um forte abraço.